Continuando então em relação a essa competência, um outro exemplo aí em relação à norma culta, à linguagem formal, é a pontuação. Na verdade, para você ter um domínio de pontuação, você precisa ter um conhecimento muito grande sobre sintaxe. E a sintaxe, tem muitos brasileiros que já passaram a universidade e continuam sem saber sintaxe. Muitas pessoas já adultas que não aprenderam no Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e na universidade sobre a sintaxe. Ou seja, sujeito, predicado, complemento verbal, nominal, agente da passiva, né? Adjunto adverbial, orações subordinadas, coordenadas, períodos compostos, essas coisas todas, né? E para você ter um domínio da pontuação, você precisa dominar a sintaxe. Então aí nós temos um problema, não é? Para saber, por exemplo, eu digo, olha, você não coloca vírgula entre o nome e o adjunto adnominal. Aí você fala, não, beleza, né? Eu aprendi isso, mas o que é o adjunto adnominal e onde ele está em relação a que nome especificamente? E aí você começa a perceber que existe aí todo um conjunto complexo de detalhes que precisam ser desenvolvidos, não é? Mas eu tenho aí uma receita, né? Uma técnica, uma dica muito interessante para te ajudar em relação à pontuação. Primeira delas, existe um monte de pontuação, não existe? Então existe a vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, ponto final, né? Tem um monte de pontuação. Na verdade, o maior problema do nosso candidato é a vírgula. Então a gente já elimina um monte, né, de pontuações para você não perder tempo. E a gente vai falar especificamente da vírgula. Tem uma informação que eu vou passar para você que talvez você não vai gostar, mas é a verdade, tá? Só de vírgula, a língua portuguesa, se você detalhar, ela tem mais de 70 regras. É possível você encontrar mais de 70 regras só para o uso da vírgula. O que torna a situação bastante complicada, não é? Fica muito delicado isso aí. Aí você fala, meu Deus do céu, então estou perdido, que eu nunca vou conseguir eliminar esse problema da minha redação. Calma, calma, porque tem um caminho mais curto, mais fácil. Ele não é completo, mas ele ajuda bastante. Nós vamos pegar essas 70 regras e vamos eliminar aquelas que você nunca vai usar dentro de uma redação. Quer ver uma coisa? Toda vez que você tiver um processo, por exemplo, o uso de um polissíndeto, você vai usar vírgulas do lado esquerdo das conjunções aditivas. Você não vai usar polissíndeto nunca numa redação. Se usar, está errado, porque não deveria usar polissíndeto. Outra situação, toda vez que você tiver topônimo, você usa vírgula. Mas quem vai usar topônimo numa redação, por exemplo, o Enem? Topônimo é a apresentação do local e a data, não é? Por exemplo, São Paulo, vírgula, tanto de tanto, 2000 e tanto. Não usa isso numa redação. Então, a gente pode eliminar aí, pelo menos, a metade dessas 70 regras. E se a gente for eliminando bastante, eu chego a uma situação que é bem interessante. A gramática aplicada ao texto, que é aquela que você produz na sua redação. Não é a gramática do livro, é a gramática da sua redação, do seu texto. É ela que nos interessa e é ela que vai fazer você transformar o seu texto. Então, falando especificamente do seu texto, da sua redação, quanto à pontuação, vem a notícia boa. Na verdade, você erra vírgula por poucos motivos, bem poucos motivos. Por exemplo, deslocamento do adjunto adverbial. Deixa eu explicar ali com calma, né? Primeiro, existe uma ordem direta da frase. Essa ordem direta da frase é sujeito, verbo, complemento verbal e adjunto adverbial. O que é o adjunto adverbial? É uma expressão que caracteriza a ação verbal, que especifica a ação verbal. O adjunto adverbial, se você não está entendendo, é aquela expressãozinha que funciona como se fosse um curioso, sabe? Quando alguém diz assim, fulano nasceu. Alguém nasceu, e aí o curioso pergunta, onde? Quando? Como?
Nasceu mesmo? Será? E esse curioso, ele tem justamente o papel do adjunto adverbial em relação ao verbo da oração. Bom, entendendo um pouquinho o que seria esse adjunto adverbial, entenda que o local, a posição correta dele é no final da oração. Se ele estiver lá, e se essa oração estiver na ordem direta, sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial, não há nenhuma necessidade de você colocar vírgula. Agora, se você pega esse adjunto adverbial lá do final da oração, que é o lugar correto dele, e você desloca esse adjunto adverbial, por exemplo, coloca ele entre o verbo e o complemento verbal, pega o adjunto adverbial, coloca ele entre o sujeito e o predicado, aí você tem que separar por vírgulas. Principalmente quando ele é grandão. Quando que ele é grandão? A gente diz que ele é analítico, quando ele tem 3 ou mais de 3 palavras. Aí ele precisa ficar entre vírgulas se ele estiver deslocado. Pronto, já foram 60% das dificuldades gramaticais de vírgula da sua redação. Outra dificuldade que completa aí, né, essas dificuldades em relação à pontuação, especialmente em relação à vírgula, é o aposto. O que é um aposto, gente? Olha, essa função sintática, aposto, é uma expressão que tem uma caracterização, que caracteriza um nome da oração. Por exemplo, existe o aposto explicativo, o aposto recapitulativo, o aposto resumitivo, enumerativo, não é? Então, quando você tiver um aposto, o que mais acontece nas redações de vocês, né? É o aposto explicativo, que tem que ficar entre vírgulas, certo? Ele tem que ficar isolado por vírgula. E quando você tem um aposto, seja em qual posição da oração, você separa por vírgulas. Pronto. Os 2 erros mais comuns de vírgula na redação do nosso candidato hoje é deslocamento do adjunto adverbial e aposto dentro das orações. Lógico que enumerações também você separa por vírgulas, não é? Entre outros detalhes aí. Mas aí você já começa a enxergar, né, uma luz, né, no fim do túnel, porque de tantas regras, de tantas dificuldades, você percebe que resume-se basicamente a 2 que são as mais ocorridas, né, dentro da produção de texto. Tudo bem? Então aí estamos resolvidos, né, pelo menos parcialmente com a questão da pontuação. Vamos falar de mais uma dificuldade da linguagem formal, que é a parte da ortografia. Em mais de 500 mil de palavras, a língua portuguesa, ela obviamente vai ter muitas palavras que você vai ter dificuldade, ela vai gerar essa dificuldade na hora de produção do texto. Pense bem então, vamos pensar em regras de ortografia, né? E aí começa aquela discussão sobre as regras que a gente estuda desde o ensino fundamental e até hoje não sabemos, né? É bem interessante, por exemplo, as 5 regras do X, as 10 regras do S, né? As 12 regras de colocação pronominal de, por exemplo, próclise, né? Que é a colocação do pronome obliquato no anteposto aí ao verbo. É incrível, são tantos anos estudando gramática em sala de aula, e se você perguntar para uma pessoa, olha, quais são as 5 regras do X, talvez a pessoa não saiba, né? Por isso a situação delicada da gramática na prova de redação do Enem. Então, referente à ortografia, lógico que existem técnicas de memorização, né, que a gente pode trabalhar, só que isso requer um tempo maior, posteriormente, numa outra ocasião, né, mais específica, a gente pode passar para você todas as técnicas de memorização para você dominar a gramática com facilidade e para você reter esse conhecimento na sua memória, para sempre. Olha que legal, é o português para sempre, para você nunca mais esquecer e não ficar tendo que recorrer. Vai ter um vestibular, não só vestibular, vai ter um concurso público, e aí você tem que procurar lá o edital e rever regras da gramática. Não, tá? Você não vai precisar mais fazer isso. Você vai aprender com técnica de memorização a dominar as regras gramaticais para sempre. Isso não é uma mágica, é técnica, é dedicação e posteriormente, hoje o tempo não é possível, a gente vai fazer esse trabalho com vocês. Mas eu gostaria de facilitar para vocês, enquanto isso, essa questão da ortografia. Veja bem,
quanto à ortografia, existem as regras do X, do G, do J, né? As regras do cedilha, do SS, existem essas regras aí que respondem a aproximadamente 200 mil palavras. E aí você fica para memorizar apenas 300 mil palavras, né? Não é tanta coisa. Na verdade, é muita coisa, né? Vamos lá. Será que você tem no seu vocabulário 300 mil palavras? Claro que não. Claro que você não tem 300 mil palavras. Será que você tem, talvez, 1000 palavras? Está melhorando, né? Está ficando mais fácil aí para você trabalhar com essas questões de ortografia. Na verdade, você talvez tenha aí, sim, 400, 500 palavras, talvez chegue a 1000 palavras, né? As pessoas que leem muito têm um enriquecimento de vocabulário muito grande. Mas quantas palavras você erra quando produz um texto? Quantas palavras? Estávamos falando há pouco sobre 500 mil de palavras. Caímos para 300 mil palavras. Chegamos a 1000 palavras, 400 palavras, e eu vou te dizer, você, na verdade, quando escreve, comete os mesmos erros ortográficos. Algo em torno de, atenção, você não vai acreditar, 40 palavras. Na verdade, você erra mesmo quando escreve algo em torno de 40 palavras somente. Bom, diante de 40 palavras que você erra, vamos para um caminho, não é o melhor, mas é um deles que já vai te ajudar provisoriamente. Memorize as 40 palavras que você erra sempre na redação e você vai ter evitado aí, né, um trabalhão em relação à questão ortográfica, certo? Algumas palavras são campeãs de erros, como a palavra conscientização, que tem um S antes do C e as pessoas esquecem. Ou, por exemplo, a palavra reivindicar, que as pessoas escrevem reivindicar, né, cometendo erro e assim por diante. Mal com L, mal com U, na verdade, há um número muito restrito desse vocabulário que o candidato erra quando ele vai produzir a redação dele. Uma das formas de você fazer esse combate é essa memorização. Agora, para você ter um domínio realmente da parte ortográfica, seria interessante que realmente você tivesse aí todo um conjunto de regras de ortografia na sua mente para você aplicar a gramática aí do seu texto. Por exemplo, as 5 regras do X, não é? Você usa o X após a sílaba me, após ditongo, com palavras exóticas, palavras inglesas aportuguesadas e após a sílaba em. Quando a gente usa o S, por exemplo, vamos pensar no S? Será que você lembra agora aí de uma regra do S? E não vale aquela do som de Z entre vogais, porque aquela é uma regra de fonologia, na verdade, não é uma regra de ortografia. Pensa aí, fala para mim. Qual é a regra que você tem na sua memória? Não vale olhar no celular, não vale consultar. Qual é a regra que você tem aí do S na sua cabeça nesse momento? Das 10 regras do S, você tem na memória aí 8? As 10, 3? Nenhuma? Nenhuma? Sério? Gente, nós usamos o S para o quê? Para o caso do ditongo. Então, após o ditongo, não é? Você usa o S. Com palavras de origem que já tenham o S na sua grafia. Como, por exemplo, a palavra analisar, o verbo analisar, que é grafado com S porque vem de análise, que já era grafado com S. Profissão feminina, com o sufixo isa, como profetisa, sacerdotisa, pitonisa, não é? Tem exceções. E com adjetivo, com sufixo oso, ense, como os adjetivos pátrios, né? Paranaense, mato-grossense, catarinense. Você usa o S toda vez que você vai trabalhar com títulos, origem e nacionalidade, com o sufixo es, esa ou essa, como em condessa, calabrês, português, e com as flexões dos verbos querer, usar e pôr.
em todas as suas flexões. Olha aí, as 10 regras do S. Como eu sei? Olha, como que a gente retém esse conhecimento na memória? Não há nenhuma mágica propriamente, mas existem técnicas de memorização que fazem com que você não esqueça aquilo que você aprende, principalmente em relação à gramática. Ok? Procure um caminho nesse sentido. Podemos pensar em você entrar em contato e a gente fazer um trabalho mais detalhado, né? Aí, participe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui você vai ter muitas informações interessantes que você não encontra por aí, não é? Segredos, técnicas, aprofundamento que não há em nenhum outro, que eu saiba, em nenhum outro canal com esse grau, né, de aprofundamento e de detalhamento. Ok?